Na lei de licitações, há um crime específico, que é contratar uma empresa que não possa ser contratada pela administração pública, porque houve uma decisão punindo ela de participação do procedimento licitatório ou punindo e impedindo de assinar novos contratos. Não existe na lei nenhuma obrigação de rescindir contrato com a empresa punida por terceiros, órgãos da administração pública. Portanto, se eu tenho um contrato em que a administração pública em outro órgão acaba aplicando uma penalidade, eu não estou automaticamente obrigado a rescindir o contrato. No artigo 88, existe uma situação peculiar, que é a violação de determinados princípios autorizam a rescisão do contrato. Nós temos que ter no nosso país um local que concentre todos os tipos de punição. Porque uma empresa pode ser punida por força da Lei 8666 de 1993, pela Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, também pode ser punida do direito de contratar, com o direito de contratar pela Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, e por outras normas ainda. Os próprios tribunais de contas também podem declarar impedimento da empresa para negociar com a administração pública. E também a Lei de Combate à Corrupção. Portanto, faltava no nosso país melhorar os procedimentos para que o servidor facilmente soubesse aonde estão as empresas que não podem ser contratadas. Uma relação simples. Acredito, inclusive, que isso poderia ser um acessório de uma informação lá quando você consulta o CNPJ. Não precisava criar um cadastro específico, a própria Receita Federal já poderia fazer isso, porque também interessa a ela a arrecadação das empresas e a fiscalização disso. Mas a legislação brasileira preferiu trilhar outro caminho, como sempre fazemos. Criamos um órgão, DAS, e por aí nós vamos ampliando a administração pública, como se fôssemos um país muito rico. Nos slides a seguir, a nossa equipe produziu para você um texto isento e que demonstra como os procedimentos estão sendo aprimorados dentro da escolha feita pelo legislador de se criar outro cadastro único, né, com essa finalidade. Acompanhe agora a leitura que farei dos textos e, inclusive, na descrição desse vídeo, fica um material para você fazer o download. Regulamentação do sistema de gestão de procedimentos de responsabilização de entes privados. Em 2013, o Brasil recebeu em seu ordenamento jurídico a Lei Federal 12.846, que dispõe sobre a responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica em decorrência de atos lesivos praticados com a administração pública. No polo passivo de eventuais procedimentos punitivos, nos termos do que preconiza a própria lei, foi abrangida a quase totalidade das pessoas jurídicas previstas na legislação e que transacionam com o Estado, inclusive sociedades irregulares, como as constituídas apenas de fato, mesmo que temporariamente. Um ponto de destaque da norma, à época, foi a criação do Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP ou CNEP, que tem o objetivo de registrar todas as penalidades aplicadas com base na nova lei. Todas as esferas de governo deverão alimentá-lo. Na produção da norma, todavia, não houve atribuição de competência para seu gerenciamento, ainda que seja possível inferir que deva ficar a cargo da CGU, nos mesmos modos do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. 6. O cadastro está previsto nos artigos 22 e 23 da Lei Anticorrupção. As autoridades competentes para celebrar acordos de leniência também deverão prestar e manter atualizadas no CNEP ou CNEP, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo. Assim, o Ministério da Transparência publicou recentemente uma norma em que regulamenta o uso do sistema de gestão de procedimentos de responsabilização de entes privados, CGU-PJ, base do cadastro mencionado acima. Assim, a portaria prevê que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão registrar no sistema processos administrativos de responsabilização, PAR, investigação preliminar, juízo de admissibilidade que decidir sobre a instauração de PAR ou IP, penalidades aplicadas a pessoas físicas ou jurídicas que impliquem restrição ao direito de contratar ou licitar com a administração pública, independentemente de seu fundamento legal. A portaria prevê que o Ministério da Transparência manterá serviço permanente de auxílio à administração e utilização do CGU-PJ, por meio de correio eletrônico.
A norma destaca ainda que os registros de informações no sistema deverão ocorrer em até 5 dias após a aplicação, quando relativas a sanções que impliquem impedimentos de licitar ou contratar com a administração pública, 30 dias quando relativas ao juízo de admissibilidade, instauração e encaminhamento para julgamento de processo administrativo de responsabilização ou investigações preliminares, e 5 dias quando relativas a julgamentos de outras decisões que impliquem alterações nas sanções aplicadas no âmbito do processo administrativo de responsabilização ou investigações preliminares. E você encontra a seguir a fonte dessa informação. Veja, o aperfeiçoamento desse trabalho poderia ser feito com outra escolha feita pela administração pública, como, por exemplo, oficiar ao cartório onde a empresa está registrada as restrições que ela está recebendo por parte dos órgãos da administração pública. O fato é que colocamos a atividade cartorária dentro da administração pública. Seja qual for o fundamento disso, precisamos evoluir. É preciso que a administração pública volte à sua principal finalidade, que é a prestação do serviço público.